Nosso primeiro expositor, conterrâneo, nosso parceiro de trabalho lá do Grupo Espírita Esperança, é administrador, mestre em gestão de políticas públicas, coordenador executivo do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, Pernambuco, expositor e escritor espírita. Nós convidamos ao palco, a partir de agora, Carlos Pereira. Amigos e amigas, paz e esperança em nossos corações. Que tenhamos uma noite e um evento de muita e mútua aprendizagem. Quero contar uma historinha antes da gente tocar a fundo o tema que nos foi solicitado pela coordenação do evento. Junho de 2013. Eu chegava à minha residência depois de uma final de semana que a gente tinha feito alguns trabalhos profissionais no exterior do meu estado, Pernambuco. E aí, nesse dia, era exatamente o dia de São João. Eu não sei aqui nas Minas Gerais, em Belo Horizonte, mas lá em Pernambuco, no Nordeste, a gente gosta muito de São João, gosta muito das festas juninas. Era um dia de São João, véspera de São João, e aí eu encontrei a minha bela esposa, fazendo uma canjica. Eu não sei como é que é chamado aqui em Belo Horizonte. Lá em Pernambuco é chamado de canjica. Vocês chamam aqui de quê, exatamente? Canjica também? Tem alguns... Curau. Pronto. O gosto deve ser o mesmo, as palavras é que podem ser diferentes. E eis que ela me chama para que eu pudesse mexer a canjica. Gente, foi 1 hora mexendo a canjica. Tudo bem, a canjica estava uma delícia, até porque a parte mais gostosa da canjica, não sei se vocês aqui sabem, ou do curau, qual é? A panela. A gente gosta tanto de mexer, o objetivo era exatamente chegar ao final e ter direito a ficar com a panela, finalzinho da canjica. Só que a gente vai começando a tirar aquilo ali e tem uma hora que não dá mais tirar com a colher. O que é que a gente faz? Ninguém faz isso aqui? Com o dedo, né? Aí você tira, come, pronto. Valeu 1 hora que eu tive lá de exercício com o meu braço direito. Só que teve um problema. No outro dia, somado a alguns esforços físicos que eu tinha feito nos dias anteriores, eu tive um problema, gente. Um problema onde essa parte daqui começou a doía bastante. E aí a gente começou a ter uma dor que era cruel, essa dor, gente. Uma dor que começou a me acompanhar durante muito tempo. Dia, noite, manhã, tarde, noite, era uma dor que sempre crescia. Fui para um médico, o médico me diagnosticou que eu tinha uma determinada lesão, pediu para fazer alguns exames, fiz, deu a medicação, nada de funcionar. E a dor crescia. Fui ao segundo médico, ele pediu outros exames, me fez um outro diagnóstico, me deu outro tipo de medicação, já tinha parado a primeira porque não tinha feito efeito, e as dores continuaram. Fui para um terceiro médico. Ele não apenas me receitou outra medicação, mas também pediu que eu fizesse fisioterapia. Diminuía um pouco depois da fisioterapia, mas voltava tudo novamente. Fiz outro diagnóstico, mas não serviu. Bem, nessa ocasião, eu recorri ao meu grande xamã, meu guru. Cadê ele? Está aqui, é o Eric, está lá em cima. E ele me deu uma substância que eu não conhecia, mas que servia bastante, pelo menos para dormir. Arnica. Alguém já ouviu falar aqui na arnica? Gente, é uma coisa maravilhosa. Aquele frescor me dava a condição mínima para poder dormir, já que as dores começavam nessa região, ia até o braço e não parava. A arnica me salvou por um bom momento. Fui para um quarto médico. Um outro médico, ele fez um outro diagnóstico, e nesse diagnóstico ele me deu uma outra medicação e não serviu. Bem, chegava o mês de julho e eu tive que ir para o Rio de Janeiro, tinha algumas exposições marcadas lá,
E nessas exposições, a gente tinha que conviver um pouco com a dor. Foi uma coincidência muito feliz, porque naquele instante nós tivemos a oportunidade de participar daquela jornada da juventude católica. Isso foi em julho, mais ou menos. E aí eu vivenciei naqueles instantes o que deve ser esse mundo melhor que todos nós estamos construindo, ou querendo construir para esse planeta. Porque tinham delegações do mundo inteiro, católicas, é verdade, mas era uma alegria geral no Rio de Janeiro. Ninguém reclamava de nada, sem nenhum tipo de assalto, nenhuma dificuldade. E as pessoas, as milhares, andando, indo ao encontro do evento final com o Papa Francisco. Eu estava neste meio, gente. Eu acho que aqui é Botafogo, vira ali no final, e a gente tem Copacabana. Era tanta gente que o metrô parou de funcionar, os ônibus paravam com 6 quilômetros de antecedência e as pessoas iam andando, cantando, sorrindo, abraçando umas às outras. Uma psicosfera espetacular. E aí eu tive uma noção do que é que vai ser esse mundo quando ele for regenerado, como dizemos nós os espíritas. Fiz a exposição, voltei, e aí me indicaram um quinto médico. As dores não passavam. Esse quinto médico, aconteceu um fato interessante. Esse quinto médico, gente, ele era um médico assim, seus quase 70 anos, e quando eu cheguei para falar com ele, ele me perguntou o que é que eu tinha. Eu disse que estava com uma dor que começava aqui, irradiava pelo braço inteiro. E aí ele me disse: vou lhe fazer outra pergunta, mas eu já sei o que é que você tem. Não me pediu exames. E o diagnóstico foi uma coisa muito interessante. Ele disse, fez a segunda pergunta, eu respondi, ele disse: não precisa fazer a terceira pergunta, eu já sei o que você tem. Que maravilha. Depois de uns 3 meses, alguém sabia o que eu tinha e não me pediu exames. Ele disse: você tem a síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico. Gente, eu não sabia se eu ficava alegre porque ele tinha me dito aquilo, né? Porque tinha me descoberto. Vocês ficavam alegres porque, gente, cá para nós doía muito. Foram 3 meses de grande dor, mas não é qualquer um que tem a síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico. Alguém já teve isso aqui? Não é todo mundo que pode ter isso, não. Gente, se não doesse tanto, dá charme e distinção. É uma coisa muito interessante. E eu, alegre, sim, doutor, mas o que é que eu vou tomar? Já que o seu diagnóstico foi tão certeiro e rápido. Gente, isso foi 1 minuto. Em 1 minuto ele descobriu o que eu tinha. Veja que é a experiência. E ele disse: não tem medicação. Você vai fazer fisioterapia com stents, se eu não me engano é isso, stents. E a partir daí ela vai diminuindo, e um dia ela se acaba. E agora? O diagnóstico foi certeiro, mas na medicação eu tinha que ter paciência. Uma semana depois, numa reunião nossa mediúnica, quando acabou, uma determinada médium disse: olha, tem um doutor fulano de tal que está aqui e disse que vai cuidar de você durante a noite. Agradeci, fui dormir. Confesso que me esqueci. Mas no outro dia, quando eu me acordei, saí para fazer as minhas coisas, em determinado instante eu percebi que a síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico não estava mais me incomodando depois de 3 meses. Fiquei um pouco cético, mas vamos ver o que é que acontece durante o dia. Não doeu. No segundo, não doeu. No terceiro, não doeu. Eu fiz uma prece, agradeci ao doutor que me atendeu e estou aqui contando a história da síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico. Mas o que é que a gente quer falar sobre isso? Por uma questão muito simples. A importância que tem o diagnóstico. Gente, isso é muito importante. Porque se não fosse aquele médico quinto, que sem nenhum exame, né, apenas com 2 perguntas, verificou exatamente o que eu tinha. Quem sabe se hoje eu estaria aqui falando com vocês e ainda tendo a síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico. Diagnóstico, gente. Essa
atividade, essa função é fundamental para o que a gente vai falar a partir de agora. Diagnóstico. E o diagnóstico que a gente quer falar não é somente sobre nós aqui, de relação individual, mas é uma pergunta: o que é que está acontecendo com as pessoas e com o planeta? É esse diagnóstico que nós precisamos fazer para poder a gente responder aquilo que é proposto para a gente no dia de hoje. Gente, alguns indicadores, alguns sintomas para que a gente possa refletir sobre, afinal de contas, o que é que está acontecendo com esse planeta maravilhoso. 100 cidades podem se tornar submersas nos próximos 100 anos. Essa informação ela é segurada no mundo inteiro, ela é segurada a 7 chaves, inclusive a minha em Recife, Olinda e toda a vizinhança. Ela é uma dessas cidades que está sujeita a qualquer momento, pela acomodação das placas tectônicas, um movimento natural, diga-se de passagem, a desaparecer. Bem, isso não é uma propaganda de turismo, mas vá logo em Recife e Olinda. São 2 cidades maravilhosas. Isso aqui é fenômeno natural, é uma acomodação natural do planeta, mas sabemos que, de maneira geral, o nosso planeta tem sido agredido o tempo inteiro por nós homens que deveríamos protegê-lo. 1 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. Vocês já imaginaram que é 1/7 da população mundial não saber o que é água potável? A gente, talvez, por termos isso continuamente, nem percebemos a importância que isso tem. As consequências advindas disso são terríveis. 5% da população mundial consome drogas ilícitas, dados oficiais da Organização Mundial da Saúde. Põe aí 350 milhões de pessoas que, não encontrando um sentido para viver, uma razão para viver, buscam nas drogas essa possibilidade concreta de aliviar as suas dores existenciais. 201 milhões de pessoas no mundo estão desempregadas. E é muito provável que a gente esteja aqui com algumas dessas, ou conheça um vizinho, um parente, um amigo, sobretudo no nosso país, que desses 201 milhões temos 12 a 13 milhões desse contingente. A economia não está funcionando e um contingente enorme de pessoas, de população econômica ativa, diga-se de passagem, estão ausentes do mercado de trabalho. 800 milhões de miseráveis, segundo a FAO, Organização das Nações Unidas. Pessoas que não têm efetivamente o que comer e nem onde ficar, estão abaixo da linha da pobreza. Do Helder Câmara, um cearense que nos deu a possibilidade de conviver com ele em Recife, ele tinha um conceito muito interessante sobre miséria e pobreza. Ele disse: pobreza, a gente tem um mínimo para a nossa existência, na miséria nem isso. Ele dizia: a miséria, gente, é um insulto ao Criador. É exatamente a incapacidade nossa de poder produzir um mundo mais justo, fazemos com que mais de 10% da nossa população seja miserável. 60 milhões de imigrantes são refugiados no mundo hoje. E parece que esse mundo de paz que a gente tanto está imaginando, quando chega um vizinho um pouco distante, um ser humano, irmão como nós não reconhecemos ele. Em função, naturalmente, de um quadro mais terrível de guerras. 350 milhões de pessoas têm depressão, gente. 5% da população mundial. O que está acontecendo com as pessoas que não conseguem coragem para viver? 2,4 bilhões de pessoas são super ligadas ao futuro, têm ansiedade. Ainda bem que nós aqui somos bem resolvidos, não temos esse problema, todos serenos, tranquilos, meditativos, né? A gente não fica com essa exagerada preocupação como amanhã. 90% da população mundial tem estresse. 90%. Terrorismo, que deixa o mundo cada vez mais inseguro, cada vez mais violento. E agora apareceu a mãe de todas as bombas. Eu não sabia que existia isso. Vocês sabiam? Eu fico um pouco receoso, porque como a Rússia nunca quer ficar atrás dos Estados Unidos, a qualquer momento ela anuncia a avó de todas as bombas. E como a China é mais velha, ela vai certamente anunciar a bisavó, e assim a gente aumenta esse terror bélico que assusta o mundo. Mas diante desses sintomas,
que não é a minha síndrome do desfiladeiro cérebro-torácico. O que é que, afinal de contas, está acontecendo com o nosso planeta, com as pessoas, entre outros sintomas que a gente poderia enumerar? Nós espíritas dizemos que isso faz parte de impactos da transição planetária, mas ainda não é o diagnóstico, a causa, a raiz. Jesus, ele anunciava esses tempos há mais de 2000 anos. Dizia que quando ouvirdes falar de guerras, de rumores e revoluções, não se assustem, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e grandes terremotos em diversos lugares. Ocorrerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. Tudo isso será o princípio. E olha a analogia que ele faz das dores do parto. Gente, eu não sei o que é isso, mas deve ser muito ruim, porque eu tive no ano retrasado um pequeno cálculo renal, e quando eu estava num sofrimento terrível, depois de muita morfina, alguém chegou para mim e disse: isso parece com dor de parto. Meus amigos, minhas amigas, se aquilo parecia com dor de parto, o que é uma dor de parto? Quem aqui já teve dor de parto? Por favor, levante a mão. É isso tudo que disseram? É mais um pouquinho. Gente, eu tenho uma teoria de que nós homens ainda evoluiríamos muito para sermos mulher. Porque, de maneira geral, nós não fomos programados para sentir dor. Homem, de maneira geral. A gente imagina que é forte, durão, mas qualquer dorzinha a gente se espalha, não consegue muito segurar isso. Bem, Jesus usou dores do parto para dar uma noção do que está acontecendo, o que ainda vai acontecer com o nosso planeta. Imagina o que é isso em caráter de uma humanidade, de uma civilização. Há 2000 anos ele previa que isso aconteceria com a gente. Bem, o que é a transição planetária? De maneira mais técnica, a gente poderia dizer que é a sinergia, o somatório de um conjunto de fatos e fenômenos que funciona como elo entre o fim de um ciclo evolutivo e o início do outro. Por quê? Porque funciona mais ou menos dessa forma. Segundo os espíritos que trouxeram essa informação muito mais de uma maneira didática do que determinada, o ciclo evolutivo planetário, no universo, os mundos começam numa fase primitiva, onde ainda reina a ignorância e a espiritualidade existe, porque somos seres espirituais, mas ela é instintiva. Passa para uma segunda fase chamada de expiações e provas, onde prevalece o mal sobre o bem e a espiritualidade está nos seus primeiros passos, está em descoberta. Passa para o terceiro momento, que é o de regeneração. Nesse instante, segundo os espíritos, o amor é priorizado como uma grande meta existencial da humanidade. E a espiritualidade já começa a se desenvolver. É uma parte de transição para um mundo melhor, um mundo feliz, onde o amor, aí sim, já prevalece nas relações e a espiritualidade já está desenvolvida. Até chegar num ponto máximo, que seria os planetas puros, ou celestiais, onde o amor crístico prevalece e onde existe uma conexão divina. Como Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Certamente ele veio já de uma condição igual a essa. Entre uma fase e outra, existe aquilo que se chama de transição. E aí, nós já tivemos uma transição, está lá no livro do Emmanuel, Surgimento da espécie humana após a repercussão da mudança perispiritual do organismo de nossa espécie. Quando saímos da condição primitiva para a condição de expiação e provas, que é essa que a gente tem agora. Estaríamos passando agora para a mudança global na melhoria moral e espiritual do planeta. Bem, dito isso, tecnicamente, mas o que é, afinal, a transição planetária? A transição planetária, eu gosto muito desse livro, A Grande Transição da Terra, de um juiz lá do Ceará, Denis Moreira. Ele diz que é um estado de espírito individual, um estado de espírito coletivo. E aí nós vamos encontrar noções disso em diversos segmentos do saber espiritual. Lao Tse diz que o que parece grande e forte já está a caminho da decadência, falando da teoria de ciclos. No Xing a gente vai ver que ao término de um período de decadência sobrevém o quê? O
ponto de mutação, o ponto de mudança, de transformação. A luz poderosa que foi banida ressurge. E aí, a sapiência disso há mais de 4.000 anos, de tentar mostrar de que tudo o que acontece na nossa vida, no planeta, obedece a um contexto cíclico, que é uma transformação programada necessária, que longe de ser uma tragédia, é um processo natural de renovação das pessoas e, nesse caso, da civilização. A época atual, diz Allan Kardec, é uma época de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados num ponto intermediário, você vai assistir a partida de um e a chegada da outra. E cada uma já se assinala no mundo pelas características que lhe são próprias. Isso está lá no final do livro A Gênese, último capítulo de A Gênese. E lendo um livro muito interessante que fala sobre a transição planetária, não é de origem espírita, chamado Ponto de Mutação, de Fritjof Capra. Quem o tem, dê uma olhadinha. No final do livro, a última página do livro, ele me mostra esse tipo de gráfico, onde ele diz que há uma fase que sempre começa de ascensão nas culturas e a outra que é sempre descendente. E antes que uma se conclua, a outra se inicia. É a última página do Ponto de Mutação. Quem não, esse livro tem mais de 30 anos, eu acho, mas quem não leu está super atualizado. Ora, o que ele está dizendo, alguém disse 150 anos atrás. Com outras palavras, se a gente traduzir isso, a gente vai dizer que essa fase que está em decadência, diante daquele conceito, é de expiações e provas, e a fase que está em ascensão é esse novo mundo que todos nós estamos construindo. E de um período para outro, enquanto ela não se acontece, nós temos um período de transição. Alguns espíritos colocam de que, a partir de 1960, 95% dos espíritos atrasados estavam reencarnando na Terra. Não façam as contas, por favor. Por favor. Nos anos 2000, uma outra informação interessante é que nenhum espírito que não tivesse mais condição de mudança não reencarnaria mais no planeta. A boa notícia. Já está aqui dentro. Quem está fora não entra. Quem está dentro sai. Esse é o problema. Muito bem. A gente vai ver também, deixa eu voltar aqui, que tudo isso aí sim tem um diagnóstico. Que diagnóstico é esse? Teria várias formas de dizer, mas nós vamos falar que isso é uma crise de paradigmas. O que o nosso querido Eurípides Barçanufo, no seu texto que deu base para a nossa conversa, chama-se de crise de referências. Há uma exaustão de um modelo e há a criação de um novo modelo. Nós estamos no entrechoque de duas culturas. Bem, essa é a introdução para dizer que, mais ou menos nos anos, mais ou menos não, com certeza nos anos 2000, 1999, outubro de 1999, houve uma exposição, uma palestra, uma conferência no mundo espiritual, falada por o espírito Adolfo Bezerra de Menezes. E ele dizia que falava não em nome dele, ele falava em nome do Espírito Verdade, ele trazia um recado. Consta de que nessa exposição, nessa grande conferência, tinha uns 5.000 espíritos, entre encarnados e desencarnados. Eu não me lembro muito bem o que é que acontecia durante o sono, mas eu quero crer, dada a nossa identificação com essa proposta, que eu estava lá. E alguns de vocês certamente estavam. Me lembro que eu estava mais ou menos na parte superior do auditório. E quando eu estava lá, ele disse, olha, o negócio deve ser importante, porque me pegaram, assim que eu desprendi do corpo, o meu guia espiritual me pegou e me trouxe aqui e disse, não saia daí enquanto eu não lhe pegar de volta. Então devia ser algo importante. E olhava tanta gente que eu não conhecia. Olhei pelo lado esquerdo, assim, tinha uma jovem,
seus, na época, 30 e poucos anos, né? Muito bonita, muito jovem. E eu perguntei: quem é seu nome? Ela disse: sou Fátima Ferreira. Eu disse: tudo bem? Carlos Pereira. De onde você é? Ela disse: eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tudo bem? O que você está fazendo aqui? Não sei, me chamaram para cá e eu estou aqui. Olhei de lado, tinha um senhor, né, um negro belíssimo, menorzinho do que eu, pouquíssima coisa, de um sorriso largo. Boa noite, quem é o senhor? Eu sou o Ildefonso do Espírito Santo. Que bom, eu sou Carlos. Você veio de onde? Eu vim da Bahia. Ainda bem que tem um nordestino aqui junto. E a gente ouvia aquela exposição, que a gente vai simplificadamente falar aqui para vocês o que era essa mensagem que trouxe o Bezerra de Menezes. Tá? Eu até pedi ao Ildefonso do Espírito Santo que dissesse assim: olha, eu não me lembro de nada, vamos fazer um acordo, quando a gente voltar para o corpo físico, dê um jeito de me lembrar sobre isso. Se preocupe não, que a gente chega em Recife, é mais perto do que esse pessoal de Belo Horizonte. E depois ele me lembrou e eu vou contar como. Gente, isso acontecia na mesma ocasião do Pacto Áureo. Isso foi em 1999, precisamente dia 6 de outubro, de madrugada. Muito bem, o que é que ele dizia nisso? Ele dizia, o nosso querido Bezerra de Menezes, repito, falando em nome do Espírito Verdade, que o pensamento espírita tinha passado, eu vou chamar pelo termo atual, por 3 ondas, por 3 fases. A primeira fase era a fase de legitimação, naquele momento em que foram criadas as bases do Espiritismo, mais ou menos 70 anos ali da segunda edição do Livro dos Espíritos, a consagração daquilo que não existia até então da maneira como foi conhecido hoje. 1930 a os anos 2000, já consolidado aqueles princípios em livros, as bases filosóficas daquilo ali, começa um processo de difusão. E como já se sabia do que ia acontecer na Europa, ele é trazido para o Brasil, né, como um berço para poder multiplicar aquilo tudo. E aquele pessoal que estava lá naquela proposta, muitos deles migravam para as terras brasileiras. E o que o nosso Bezerra de Menezes estava trazendo como uma grande notícia, que a partir daquele tempo, anos 2000, começava o que ele chamava do período da maioridade das ideias espíritas, que começava nos anos 2000 e teria a grande disseminação, com outras características. Porque o que viria prevalecer a partir de então não era o espiritismo conforme nós havíamos conhecido, ou propagado em termos de movimento, mas as ideias espíritas. Porque quando a gente voltar para o mundo espiritual, não vai perguntar se você era espírita ou bandista ou espiritual, não, vai perguntar o que você fez para melhorar a sua condição. Porque não é exatamente essa definição, né, religiosa ou filosófica que vai nos credenciar para voos maiores, embora seja aquela que a gente escolha para que mais se identifica. Paralelamente a isso, em cada fase, né, de evolução do pensamento espírita, a mediunidade também acompanhava aquele ritmo. Os primeiros 70 anos era conhecida como mediunidade fenomênica, eram os fenômenos que apareciam para poder dar, digamos assim, legitimidade, né, para exatamente confirmar que aquilo era verdade. Passado esse período, a segunda parte da mediunidade passou a ser aquilo que ficou conhecido como mediunidade missionária. Os grandes médiuns apareciam para dar com o seu próprio depoimento de vida o contexto ético de exercício da mediunidade, do contato intermundos. Essa nova fase, ela tem uma outra característica chamada de mediunidade de parceria, e modifica completamente a relação que nós conhecíamos até então. Nós vamos detalhar daqui a pouco. Nesse instante, nós, ouvindo o nosso Bezerra de Menezes, eu sou administrador, comecei a escutar aquilo com outro olhar. E, na minha visão, o que o Bezerra de Menezes estava falando em nome do Espírito Verdade era um plano estratégico para o movimento espírita que se enquadrava com todos os movimentos espiritualistas da Terra. Bem, num plano estratégico, gente, a gente apresenta um diagnóstico e a gente diz para onde quer ir, um objetivo. A gente traça esse paralelo. E aí, o caminho para chegar ao objetivo é uma estratégia. E ele dizia que o maior inimigo do então movimento espírita para o seu progresso era o orgulho. Eu confesso que na época não entendi. Eu olhei para Fátima, como é que é esse negócio? Porque nós espíritas somos muito evoluídos. Olha a ilusão que eu tinha na época.
direito. Nosso maior orgulho é ser humilde. Como é que ele está dizendo que é isso? Não pode ser isso, tem alguma coisa errada. Mas depois eu aprendi a duras penas o quão orgulhoso eu era, e ainda sou, e ainda tenho que domar-me o tempo inteiro. E parece que isso pega, feito chikungunya e zika, pega, tá, gente? E para a gente sair dela, pior do que a chikungunya, demora mais tempo. A chikungunya parece que é mais rápida para passar os seus efeitos. A estratégia utilizada, a solução para se chegar ao objetivo, não é outra do que a proposta educacional. A gente tem que se reeducar, criar uma nova forma de ver as coisas, para se chegar à meta essencial, à razão de ser de estarmos aqui. E qual é? A prática do amor. É aí onde todos nós nos encontramos. É aí onde todos nós nos tornamos irmãos. É o ponto de chegada de todos, independentemente da caminhada que você escolher. Eu quero abrir um parêntese aqui, peço permissão a vocês. Porque neste amor que estava sendo propagado, não é a fala do amor, é a atitude de amor, é a prática do amor. O discurso do amor pode ser muito interessante, emociona, mas o que é importante é esse amor vivenciado. Eu quero mostrar aqui um exemplo simples disso, muito simples. Eu não sei se vocês sabem, mas fazendo novamente propaganda do meu estado, mas uma pesquisa de 2 anos atrás, eu trabalhei com turismo, e a gente verificou que o estado mais carinhoso, mais afetuoso do Brasil é Pernambuco. Pesquisa, gente, eu tenho isso, eu trabalhei lá no turismo, poxa, que coisa interessante. Na verdade, eu acho que a mistura, a salada de negro, de índio, de branco, essa salada gostosa deu um negócio diferente na gente. E isso é verdade. Eu vou fazer uma demonstração. Juliana, por favor, minha querida, você podia vir aqui, eu queria fazer uma rápida demonstração. Gente, olha, preste atenção. O pernambucano tem uma maneira diferente. Juliana, essa aqui é a nossa deusa negra lá do gesto. Por favor, palmas para ela, porque merece e tal. Gente, o pernambucano tem uma maneira diferente de abraçar, de demonstrar esse carinho, esse afeto. É diferente. Tem alguns abraços que não são os nossos, e vocês certamente não são assim em Belo Horizonte, mas o pessoal abraça assim, de ladinho, e já vai embora. Já tiveram pessoas assim? Ou quando abraça mais perto, abraça, mas sai logo de perto. Pernambucano é diferente. Nós já fazemos isso automaticamente e a gente nem percebe, mas eu fiquei observando e vou contar para vocês como é que é. Primeiro, tem um pré-abraço. O pernambucano, antes de abraçar, já sorri um para o outro. A gente abre um sorriso, porque a gente já sabe intimamente que aquele vai ser um momento muito bom. E a gente já sorri, a gente já troca um sorriso, né? É um pré-abraço. Mas quando a gente se aproxima, o segundo passo depois é a gente pegar na mão. Mas por que você pega na mão? Porque a gente puxa a pessoa. A gente quer tanto aquele momento que a gente arrasta a pessoa. A gente puxa para abraçar. Então o segundo passo é puxar com a mão. Terceiro passo do abraço pernambucano. A gente se viu, olhou, puxou. A gente transforma o outro em travesseiro. Vocês não têm um travesseiro que vocês gostam, que se coloca? Nós, pernambucanos, transformamos o outro em travesseiro. A gente se joga todo. Parou por aí? Não. Tem o quarto passo do abraço pernambucano. Gente, eu não vi isso em lugar nenhum, só vejo em Pernambuco. O quarto passo é o seguinte: depois que a gente está aqui, a gente chacoalha. Mas isso não tem nada a ver com erotismo. Eu quero crer que intuitivamente a gente está distribuindo melhor os fluidos. Só sendo, porque não tem uma explicação lógica. Essa é a quarta etapa. A quinta etapa varia, tem 2 possibilidades. Qual é? Depois, do chacoalho, se você conhece muito a pessoa, o que é que você faz? Você continua agarrado e
pessoa o tempo inteiro. Fica olhando e admirando. Não para por aí. Tem o sexto passo, a gente beija, mas beija pelo menos 3 vezes. Porque eu não vou dizer o estado. Alguns anos atrás eu fui para um estado, fui fazer uma palestra, me apresentaram, e a pessoa que me recepcionou, ela fez isso. Isso é outra coisa, que não acabou ainda não. Ela me beijou, gente. E eu fui para o outro beijo, e ela foi embora. Eu fiquei com o bico esperando aqui. Lá só dá um só. Não tem isso não, dá um e vai embora. A gente dá 3 e ainda fica olhando um para o outro, né? Quando não é assim, a gente solta um pouco, mas fica aqui segurando o tempo inteiro. Vou repetir agora tudo isso junto, tá bom? O abraço do pernambucano. A gente olha, puxa, abraça, chacoalha, olha e beija 3 vezes. Atitude de amor. Eu queria fazer um pedido. Vocês topam fazer um exercício de atitude de amor com as pessoas que estão ao lado de vocês? Se você não quiser fazer o abraço pernambucano, faça do jeito que vocês gostam. Gente, de lado, por favor, o abraço de atitude de amor. vocês, tá certo? O que eu vi de gente chacoalhando, nunca vi tanto na minha vida. Muito bom. Gente, olha que maravilha. Tem gente chacoalhando até agora. Muito bem, gente. Oh, maravilha. Vamos continuar. Que maravilha. Gente, então, a meta, portanto, é a meta de aprendermos a amar uns aos outros de verdade, tirar da teoria. E aí, essa proposta, ela traz algumas diretrizes, rapidamente aqui. A vivência do amor, onde todas as outras diretrizes convergem para isso. A renovação das nossas atitudes, a tão propalada autotransformação ou reforma íntima. O combate ao orgulho, que foi identificado como uma mazela moral a ser combatida entre a gente. A promoção das casas espíritas, vejam que coisa interessante, é isso que o INEG está fazendo. De escolas de espiritismo para escolas do espírito. E não é simplesmente um jogo de palavras. Representa acolher todo ser humano, todo ser espiritual, dando a ele a sua cidadania, colaborando para o seu autoconhecimento, sua autotransformação e seu auto-amor, no caminho de aprender a amar ao outro, aprender a amar a Deus e ser feliz.
Esta é a proposta. Disseminação da ética da alteridade, a convivência com aqueles que aparentemente pensam diferente, mas na verdade caminham paralelamente a gente, mas tem uma convergência enorme nos princípios, nos objetivos. Fomento a rede de intercâmbios. Olha aí, o INET fazendo tudo isso ao mesmo tempo, e eu nem combinei com eles. Não é fazer parcerias institucionais, mas sobretudo parcerias afetivas, parcerias humanas. Todos aqueles que têm os mesmos propósitos têm que estar juntos na criação desse mundo novo. Criação de entidades especializadas que possam ter uma expertise específica em determinado segmento e poder trabalhar mais e melhor. Reciclagem dos métodos, que nessa nova fase da espiritualidade humana, pelo espiritismo, fora do espiritismo, nós possamos rever os nossos métodos. Mudança da mentalidade organizacional, para que a gente possa, dentro das nossas casas espíritas, ter um outro tipo de dinâmica interna, para que as pessoas se sintam engajadas, comprometidas com a proposta de uma casa. E unificação ética. E essa ética maior que nos une é a ética do amor. Sinteticamente é isso. E aí, baseada nessa proposta, em no início de janeiro dos anos 2000, já que essa conferência foi em outubro, seja outubro de 1999, o professor Eurípides Barzanufo, coordenador do Hospital Esperança, lá na dimensão espiritual, ele reúne o grupo no auditório do Hospital Esperança para falar sobre um novo chamado. Esse chamado que foi trazido pelo Bezerra de Menezes. E esse novo chamado tem a ver com este quadro. Quem é essa? Muito famosa. Todo mundo fica também se perguntando, não é? E quem são essas mãos? O Leonardo da Vinci se baseou em quê para fazer esse rosto? Essa paisagem, tudo teria algum significado. Todo mundo tenta dar o seu significado particular. E isso pegou, gente. Foi o que aconteceu? Alguns já colocaram um significado diferenciado para a Mona Lisa. Trouxeram ela para a época atual. Deram ali o seu smartphone, porque a Mona Lisa de hoje ela não ficaria sem o smartphone. O seu hambúrguer, seu som em óculos high-tech. Outros viram a Mona Lisa com outros olhos. Uma Mona Lisa muito mais dark, toda pintadinha, cabelo pintado, uma nova configuração. A outra deu um pulo maior. Vi uma Mona Lisa, gente, de Avatar. Olha que coisa interessante. A outra, mais nordestina, deu outra configuração para a Mona Lisa. Gente, deixaram de ser Mona Lisa? Não. Sim ou não? São sempre as mesmas Mona Lisas, com um olhar diferente, com um sentido diferente, com um significado diferente, mas é a mesma Mona Lisa. O que é que tem a ver esse novo chamado que Eurípides Barzanufo estava falando e que era, na verdade, a proposta de Bezerra de Menezes, falando em nome do Espírito Verdade? Ressignificação. Dar um novo significado àquilo que nós já conhecemos, aquilo que nós já vivenciamos. Olhos diferentes de ver essa realidade, porque a realidade hoje é outra, se constrói um outro mundo em função dessa transição planetária. O que seria essa ressignificação? Nas palavras do nosso Eurípides Barzanufo: dar sentido novo em direção a um porvir de esperanças e completude interior, porque nesse novo mundo nós precisamos ter outros olhos, mas também outras práticas. E aí começa efetivamente a palavra explicativa do nosso professor Eurípides Barzanufo. Nesse momento novo, como é novo, quando não existe nada antes, não há bússolas orientadoras. Não tem manual, não tem regulamentos. É tudo diferente. É uma nova prática que está sendo remodelada com outros olhos. Como antes, na primeira parte do Espiritismo, a primeira onda do Espiritismo, nos anos da 1860, não tinha nada, foi Kardec, um conjunto de espíritos ali junto com ele, que criaram essas bússolas. Hoje nós somos chamados a recriar essas bússolas, porque não existe. E nesse contexto, gente, na construção desse novo, há 3 tipos de ressignificação que ele fala nesta sua palestra formidável, que precisa ser lida por todos nós, refletida por todos nós. A primeira é a ressignificação conceitual, a construção do novo.
onde na construção desse novo temos que levar em consideração, e vamos falar daqui a pouquinho com mais detalhes, sobre aquilo que está acontecendo no nosso planeta, uma visão sistêmica das coisas do mundo. Porque aquilo tudo que mostramos no início não tem nada fragmentado, aquilo ali tem uma integração, não acontece de maneira isolada. Não nutrir certezas nem entendimentos rígidos. Por quê? Porque é novo. Se é novo, eu não sei se aquilo que eu estou seguindo é o melhor, é o certo. É aquilo que eu, pelo menos naquele instante, estou achando como interessante para essa nova realidade. O risco de inventar novas formas de caminhar existe. Mas se você ficar na dependência de não querer errar, ter medo de errar, em tentar fazer o novo, que o novo não significa erro, é apenas diferente da forma como se fazia antes. Nada do que não se possa fazer agora, onde a essência é exatamente a mesma. Em nenhum ponto ela é modificada, mas a maneira como ela se operacionaliza nos tempos atuais precisa ser ressignificada. E essa ressignificação, ou a reconstrução do pensamento espírita, tem a ver com algumas coisas que vale a pena ser aprofundado. Eu tenho a certeza que durante o nosso evento os nossos expositores vão falar alguma coisa sobre isso. A época de Kardec era uma época, e a gente tem que respeitar a grandeza desse homem espetacular que fez um trabalho de síntese inigualável. Mas o que prevalecia à época era um pensamento linear, a divisão, né, dos objetos e o exame das partes, uma estrutura mecanicista que foi muito ali absorvido do que existia na época, que era o pensamento cartesiano. Ele bebeu e usufruiu do que melhor existia. Era o pensamento cartesiano, era o pensamento positivista. Ele fez do que estava às mãos o melhor possível e fez essa grandiosa obra que nós conhecemos. Não existia um outro tipo de pensamento que se configurou nos primeiras décadas do século passado, que é o pensamento sistêmico, esse que o nosso querido Eurípides Barçanufo está chamando a atenção para que possamos nos remodelar. As partes juntas formam um sistema. A casualidade, que era linear, né, uma causa e um efeito, a gente vai escutar isso muito na obra de Kardec. No pensamento sistêmico, a casualidade é não linear. E agora? Os efeitos retroagem sobre as causas e se realimentam, aquilo que a gente conhece como feedback. Pensamento sistêmico, eles estão tudo integrado. E aí, não bastasse isso, uma própria evolução ou um aprofundamento do pensamento sistêmico, aparece uma outra forma de conceber as coisas, o pensamento complexo. É um fenômeno e não uma teoria, como as outras, e as relações de causa e efeito com frequência não são percebidas, tão pouco previsíveis. Neste pensamento sistêmico, os sistemas complexos se caracterizam pela sua grande adaptabilidade, criatividade e capacidade de inovar. São sistemas complexos porque eles são adaptativos. Os grupos, as organizações, as instituições humanas, nós, essa equipe, Unipaz, o GESP, que eu faço parte, todos nós, são exemplos de sistemas complexos. E aí, já quem defenda que os grupamentos humanos sequer podem ser chamados de sistemas complexos, mas de organizações que são processos evolutivos. Avança mais do que o conceito de sistema, de complexidade, porque entende que nós não somos moldáveis como um sistema aberto, mesmo que seja complexo. Olha outra coisa nova. A priorização dessa nova conceito de conduzir o movimento espírita, segundo o nosso querido Eurípides Barçanufo, passa sobretudo pela reeducação. A religião educativa, a ciência educativa, a filosofia educativa e a arte educativa, que traz para o ser humano um novo valor para as coisas. A religião com mais consciência, a filosofia com mais consciência, a arte com mais consciência e a filosofia com mais consciência. É a espiritualização que é o tema principal deste evento. Ciência e espiritualidades trabalham juntas. Filosofia e espiritualidades trabalham juntas. A arte passa a ter uma conotação espiritual.
porque a maioridade das ideias espíritas significa que todos os princípios que nós defendemos serão universalizados. Todos haverão de ter acesso à imortalidade do ser e também a todas as outras formas de relacionamento com o mundo espiritual. Bem, a superação de modelos verticais de convivência, uma outra ressignificação, não apenas conceitual, mas uma ressignificação também das relações entre a gente. É um novo modelo nesse novo tempo. Criação de relações horizontais e o abandono gradual, como já está acontecendo, das relações verticais de poder, a diluição de papéis, onde hoje nós dividimos aquilo que podemos fazer, ora estamos numa função, amanhã estamos em outra, e a hierarquia piramidal, aquela que a gente ficou praticando nas nossas empresas, dentro da nossa família e assim por diante, elas não mais vão existir. Já não existem, via de regra. Formação de grupos cooperativos, de redes de intercâmbio, de cooperação mútua. E nessa nova fase da ressignificação das relações, ninguém estabelece as normas. Ninguém tem certezas. Ninguém tem verdades definitivas. Terceira ressignificação. Depois da ressignificação conceitual, a ressignificação das relações, ele nos traz a ressignificação da mediunidade. Isso é outro assunto que tem pano para as mangas para hoje, a partir das 2 horas da madrugada, gente. Eu queria convidar a todos que das 2 às 4 nós estaremos aqui de novo, em espírito e verdade. Ou seja, vocês vão dormir, desdobram-se, e já estamos todos acertados que essa exposição com mais detalhes na parte da ressignificação da mediunidade, a gente faz às 2 da manhã. Portanto, não entrem durante o sono naquela balada que vocês sempre gostam, porque é feriado. Não façam isso. Olha, hoje eu tenho um compromisso lá no INED, às 2, vai ser das 2 às 4, tá bom, gente? Bem, algum desses pontos da ressignificação das práticas mediúnicas. Paradigma atual e o novo paradigma. Paradigma atual, a relação com os espíritos, a relação passiva. Eles ditam, a gente obedece. O foco é na tarefa, no serviço mediúnico. A disciplina exagerada, necessária, mas foi exagerada. A dogmatização do conhecimento, não pode. No novo paradigma, essa relação passiva passa a ser uma relação de parceria. Nós já estamos amadurecidos para dialogar com o mundo espiritual. Foco não na tarefa, mas na necessidade do ser humano. Não mais a exagerada disciplina, mas dos primeiros tempos que foi da mediunidade, que é a espontaneidade. A busca por conceitos universais por todos aqueles que lidam com a espiritualidade humana. O paradigma atual dessas práticas mediúnicas nos gerou, pelo excesso da disciplina, pelo excesso das proibições, ao engessamento das nossas práticas, ao preconceito nas concepções, a abominação do animismo como sendo algo terrível que não pudesse acontecer, até porque não conhecíamos direito o que era isso, e o isolamento dos grupos, os grupos não se conversavam. No novo paradigma, nós somos estimulados a experimentar, somos estimulados a aprender com a diversidade, tanto entre a gente quanto o mundo espiritual. Não mais a abominação do animismo, mas uma busca pela maturidade psíquica e buscarmos aprendermos uns com os outros através do intercâmbio de experiências. E os médios, nessa ressignificação do paradigma atual, o apego excessivo apenas a obter as informações que vêm da doutrina. A conquista é individual, a necessidade de destaque. Eu sou o médium principal da casa, eu sou o médium que tem mais qualidades mediúnicas, mas um profundo vazio existencial. Na ressignificação das práticas mediúnicas, nessa nova fase, Eurípides nos coloca a necessidade de termos uma postura de eterno aprendiz. O progresso tem que existir, mas em equipe, todos têm que avançar. Uma humildade de propósitos, mas sobretudo a educação dos sentimentos, porque este século XXI, segundo Eurípides, é o século dos sentimentos. E aí, meus amigos, ele faz uma analogia de que o que se propõe, na verdade, é um retorno do exercício mediúnico conforme as propostas de Jesus. E faz uma referência ao festim de bodas. No festim de bodas, e ele faz essa analogia com a mediunidade fenomênica, a mediunidade missionária, a mediunidade de parceria. O primeiro chamado foram os desatenciosos. Foram convidados para o grande banquete espiritual, não estavam nem aí.
O segundo chamado foram os arrogantes. Não vou, tem mais o que fazer. O terceiro chamado para os comprometidos na construção dessa nova era. Transição, e aí ele dá o seu conceito de transição planetária, muito antes do que uma etapa que deflagra o novo. Transição significa a sublime decisão de afinar-se com o bailado cósmico do amor, o ritmo pulsante de Deus, desde a origem dos tempos infinitos. E esse momento, este evento, tem tudo a ver porque o Eurípides Barçanufo coloca que neste período novo, o momento converge todas as conquistas humanas para a nossa espiritualização e pelo desenvolvimento dos seus valores nobres e divinos. Esse é o objetivo principal. Isso que eu vi lá no Rio de Janeiro, em 2013, quando milhões de pessoas estavam juntas para cantar esse novo amanhã, dizendo que é possível, não é um sonho, não é uma utopia, mas algo absolutamente passível e possível de acontecer. Meninos, eu vi, eu presenciei, e isso a gente não consegue expressar porque é um sentido diferenciado. Você vê o amor, a fraternidade viva nas pessoas. Na conclusão da sua fala, nesse texto belíssimo que a gente tentou sintetizar, quando ele encerra as suas palavras para aquela comunidade do Hospital Esperança, conta a narrativa mediúnica de que ele começa a se transformar. E da sua boca saem palavras de uma solicitação a todos. Filhos do amor, perseverai nas veredas que meu Filho amado vos conclamou. Exultai em serdes os servos benditos do último instantes, chamados à gloriosa missão. Recordem seu chamado quando ao seu lado encontravam-se Moisés e Elias. Levantai-vos e não tenhais medo. Sede solidários com a excelsa obra da regeneração humana. Dizei aos homens que Jesus está na terra e convocai seus servidores ao ministério do amor incondicional, interligando dimensões, enaltecendo a vida. Avancemos juntos, avancemos unidos, avancemos com amor, avancemos com Jesus. Avancemos.